Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. E eu falo irmãos porque considero que somos todos filhos de Deus, né? Mesmo aqueles que se consideram agnósticos ou ateus, independentemente de religião, somos todos filhos de Deus. Pois bem, dado esse momento de indefinições ou de definições políticas, eu estou aqui para chamar a atenção para algo que considero muito grave: a alienação midiática. E eu explico o que significa isso. Antes, porém, eu quero dizer que eu não estou aqui para confrontar ninguém, né? Quero apenas trazer um pouco da minha experiência e do meu limitado conhecimento. Eu ainda muito jovem, eu comecei a minha militância política, eu fui líder estudantil, dirigente de partido, dirigente sindical, integrante de diversos projetos sociais, inclusive um atualmente aqui no Ministério Público, cujo tema é o que você tem a ver com a corrupção, em que a gente vai às escolas para conversar com as crianças, dar aula para elas e lhes mostrar como combater a corrupção. Eu sou formado em ciência da informação, em ciência jurídica, sou pós-graduado em direito público e constituição, possuo várias especializações e destaco duas: é o marketing social pela Universidade Católica de Brasília e filosofia geral pela UNB, Universidade de Brasília. Isso tudo só para dizer para vocês que eu aprendi alguma coisa na vida e desejo dividir esse conhecimento com quem se interesse, como sempre fiz, porque eu acredito que um conhecimento que não é dividido não serve para nada. Porém, eu gosto sempre de lembrar o que nos ensinou um dos maiores filósofos da humanidade, o Sócrates. Ele viveu antes de Cristo. E ele dizia que a única coisa da qual devemos ter certeza é que pouco ou quase nada nós sabemos. E ele tinha razão. Afinal de contas, a vida é dialética. E tudo e todos estamos sempre em constante modificação. Portanto, estamos sempre aprendendo. Daí, a necessidade de compreendermos onde estamos, como vivemos, como devemos nos comportar. Isso significa pensar criticamente e agir pensando nas consequências, sempre procurando aprender o melhor de maneira a contribuir com o progresso da humanidade. Mas voltando ao tema da alienação, todos nós, em maior ou menor grau, sofremos de algum tipo de alienação. Vocês lembram de Cristo, quando ele se referia aos responsáveis pela sua crucificação? Ele nos dizia o seguinte: Deus, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Pois é, desde daqueles tempos, né, as pessoas já sofriam de alienação. E eu costumo dizer que nós, seres humanos, somos produto do meio. Ou seja, desde sempre nós somos levados a pensar e a agir de acordo com o que aprendemos, de acordo com o que está à nossa volta, de acordo com o sistema em que nós estamos inseridos. Depois de Cristo, vários outros filósofos, mestres, doutrinadores tentaram nos ensinar, tentaram abrir os nossos olhos e nos mostrar como pensar criticamente. Você lembra de Paulo de Tarso? Ele dizia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O que isso quer dizer? Que não basta a gente cumprir as leis. É preciso que a gente haja de maneira ética, que a gente respeite a coisa pública. A corrupção, ela não está só na política, mas ela está em toda ação desonesta, antiética. Inclusive votar por interesse, né? Vender o nosso voto, por exemplo. Tudo isso são atos de corrupção. Existe um poeta alemão chamado Bertolt Brecht. Ele dizia o seguinte: o pior analfabeto é o analfabeto político. E ele tinha razão. Há pessoas que têm vários diplomas e são completamente alienadas. E a gente deve lembrar sempre que é a política que decide sobre a qualidade da nossa educação, a qualidade da nossa segurança. A política decide quase tudo. É comum a gente ouvir pessoas dizendo o seguinte: eu não gosto de política, eu odeio política, nós não devemos discutir política. Mas tudo isso é porque a gente não consegue enxergar a verdadeira política, enxergar o que de fato tem por trás das informações. A gente enxerga apenas aquilo que a mídia quer nos mostrar. A alienação midiática significa que nós pensamos, nós falamos
e agimos conforme nos ensinam os meios de comunicação de massa, a televisão, o rádio, a internet e etc. Nós precisamos aprender a separar o joio do trigo, raciocinar criticamente, para que nós não sejamos ludibriados pela mídia. Cada um de nós tem uma origem, certo? Pois é. Como eu disse no início, nós somos todos filhos de Deus. Mas nós também descendemos de negros, de índios, de caboclos. Nós somos originários de famílias de banqueiros, de empresários, ou famílias de lavradores como a minha, de empregados domésticos e etc. Eu estou dizendo isso para mostrar que a nossa forma de pensar e de agir, ela deve refletir uma dessas realidades, e não o contrário. Quando eu vejo um filho de um lavrador, por exemplo, defendendo a ideia de um banqueiro, quando eu vejo o filho de uma empregada doméstica elogiando o pensamento de um empresário, ou quando eu vejo uma mulher defendendo um agressor de mulheres, de cara eu já percebo que há alguma coisa errada. Como dizia o Cristo, né? Essa pessoa não sabe o que está fazendo, ou não sabe o que diz. Isso é prova da chamada alienação. A nossa origem não pode ser motivo de vergonha, mas de orgulho, de guia para as nossas ações. Assim também deve ser na política. Nós precisamos escolher pessoas que nos representem, que tenham a nossa origem e, acima de tudo, que tenham as nossas virtudes, que sejam competentes, honestas, dignas, éticas, que sejam solidárias, que utilizem como premissa de vida a paz, o amor ao próximo e que, acima de tudo, que não sejam alienadas. Essa diversidade é que alimenta a democracia. E aí alguém pode perguntar, e existe político assim? É claro que existe, gente. Os políticos são pessoas como nós, são oriundos de nossa sociedade. Tudo que precisamos é saber escolher. Veja, por exemplo, atualmente nós temos 13 candidatos à presidência da República. 13. Por que será que, conversando com as pessoas, a maioria delas só consegue identificar 3 candidaturas? A dos militares, a dos petistas e a dos tucanos. Já pararam para pensar nisso? Isso é o poder da mídia agindo sobre nós, cegando a nossa visão, tapando os nossos ouvidos, poluindo a nossa mente. Agora vamos ver 3 questões importantes. Por exemplo, fatos. Fato 1. Quem viveu ou quem conheceu uma ditadura militar sabe que todo ditador, para se manter no poder, ele precisa se transformar em sanguinário, ele vira um imoral, um torturador, desumano. Portanto, nosso país não merece voltar àquela situação, nem pensar nisso. Quem defende a ditadura ou defende um torturador, seguramente é um alienado, inclusive alienado mental até. Fato 2. O PSDB foi um partido criado para abrigar no seu seio partidário da elite, dos banqueiros, das multinacionais, dos latifundiários. Além do mais, eles já governaram o nosso país durante 2 mandatos. Foi também uma experiência negativa. E o Brasil não precisa voltar a viver essa experiência novamente. Fato 3. O PT já foi um partido de trabalhadores. Foi um partido apoiado pela igreja, por intelectuais, por pessoas de bem. No entanto, ele se transformou em uma organização criminosa. E não sou eu que digo isso. São os fatos que dizem. São as instituições que investigam e que trabalham com crime que dizem isso. Então, retornar bandidos para o poder é mais uma prova de alienação que nós não podemos cometer. Existe um adágio popular que diz que errar é humano, porém permanecer no erro é burrice. Portanto, meus irmãos, não sejamos preguiçosos. Vamos pesquisar sobre a vida dos candidatos. O que eles fizeram, o que eles fazem, o que eles estão fazendo para merecer, por exemplo, nos representar. Pensem, raciocinar não dói. Já pensaram nisso? Eu espero que com essas ideias eu possa ter colaborado para uma tomada de decisões. Se não, eu espero pelo menos
que tenha servido para uma reflexão. Ok? Forte abraço, fé e paz.